Meu nome é Júlia Reis, tenho 39 anos e sou sargento com 17 anos de serviço militar. No entanto, se você perguntar à minha família sobre o que eu realmente faço, ouvirá uma história bem diferente. Eles diriam que eu dirijo caminhões de suprimentos em rotas seguras ou que passo meus dias enterrada empapelada na base. Para eles, minha rotina é inofensiva, sem riscos e, em grande parte, irrelevante. Minha mãe, em particular, prefere essa versão sanitizada. Isso torna as conversas em seus almoços de domingo muito mais agradáveis. Ela descreve meu papel como estritamente logístico e de apoio, uma maneira educada de dizer que não é nada que mereça muita atenção ou orgulho. Eu sustento essa ilusão, pois o silêncio é, de fato, mais conveniente. O que eles estão completamente alheios é que eu comando uma unidade de inteligência tática operando em zonas de alta volatilidade. Já coordenei extrações complexas sob fogo hostil, processei dados cruciais em tempo real de fontes humanas em território inimigo, e tomei decisões em centros de comando onde vidas, brasileiras ou não, estavam por um fio. Já entrei em lugares sem garantia de sair e testemunhei a face crua da guerra quando o mundo não estava assistindo. Mas minha família permanece alheia a essa realidade. Para eles, eu uso um uniforme de gala, não um colete balístico. Eles acreditam que passei a última década arquivando papéis, não desviando de morteiros ou decifrando ameaças iminentes. Quando minha sobrinha uma vez perguntou se eu não ficava entediada só dirigindo o dia todo, eu sorri e respondi que o rádio me faz companhia, mantendo a fachada intacta. Eu não guardo raiva sobre a ignorância deles, não de verdade. Afinal, fui eu quem escolheu a autorização de segurança que selou minha vida atrás de paredes que eles não podem ultrapassar. Eu escolhi o silêncio que protege tanto a mim quanto a eles. Optei por um tipo de trabalho onde as vitórias não fazem manchetes, e ninguém aplaude minhas conquistas durante o jantar. Ainda assim, admito que há uma certa amargura quando falam de mim como se eu nunca tivesse encontrado meu caminho, como se eu fosse aquela que estagnou enquanto outros subiram na escada do sucesso convencional. Eles não veem os relatórios de missão, o colete à prova de balas ou as noites sem dormir, analisando imagens de satélite até minha visão embaçar. Eles apenas veem a Júlia, a filha solteira e sem filhos que não se tornou médica ou arquiteta como seus primos e irmãos. Eles veem uma vida em pausa e acreditam que eu me acomodei, desaparecendo no fundo enquanto todos os outros construíram legados visíveis. Mas eu sei exatamente o que construí, o que protegi e o que sobrevivi. E o fato de eles não saberem quem eu realmente sou não diminui minha identidade ou abala minha convicção. Em cada reunião de família, há aquele momento inevitável em que alguém, com um tom de preocupação educada e uma voz suave, sugere que eu procure algo mais seguro. Minha tia sugeriu dar aulas. Meu primo ofereceu contatos na administração pública. Minha mãe até me enviou folhetos de cursos online de administração de empresas. Eu sei que eles têm boas intenções, ou tento acreditar que sim, mas a mensagem que passa é sempre a mesma. É como se minha vida não fosse real para eles, como se fosse uma fase temporária que eu eventualmente superarei quando finalmente me estabilizar. O que eles não testemunham é minha postura às 3 da manhã em uma base de operações avançada, informando uma sala cheia de homens de patentes superiores. Eles não veem os mapas, as transmissões de satélite ou os nomes em um quadro branco de pessoas que talvez não passem da semana. Eles não conhecem o peso de enviar equipes para o perigo, baseando-se apenas em inteligência que tive de verificar exaustivamente, sabendo que um único erro ou detalhe perdido custa vidas. Em casa, porém, sou apenas a Júlia, aquela que nunca traz um namorado para casa e sempre precisa sair cedo para o trabalho. Aquela que, aos olhos deles, simplesmente não consegue resolver o quebra-cabeça da vida. Meu tio uma vez lamentou que eu era inteligente demais para desperdiçar meus melhores anos dessa forma. Eu tinha voltado de uma missão há apenas 5 dias. Perdemos um cabo e minha mochila tática ainda estava intocada no corredor. Mesmo assim, apenas assenti. Tomei outro gole de vinho e deixei ele falar. Às vezes, imagino o choque deles se realmente vissem o que meus olhos já viram, se me assistissem rastreando sinais de emboscadas em imagens de drones. Se soubessem que segurei a mão de um soldado ferido enquanto o helicóptero de evacuação médica ainda estava a 20 minutos de distância. Se você também carrega histórias que o mundo não vê ou realmente compreende o peso de batalhas silenciosas, então inscreva-se no canal para mais relatos como este e deixe seus comentários abaixo. Porque compartilhar essas experiências é a única maneira de quebrarmos o isolamento daqueles que vivem nas sombras. Se eles pudessem vislumbrar, mesmo que por um breve momento,
o peso esmagador de autorizar uma operação tática e a oração silenciosa que fazemos para que tenhamos tomado a decisão certa, talvez sua perspectiva mudasse. Para minha família, parece que estou fugindo da vida real, evitando conexões. O que eles falham completamente em entender é que construí uma existência sólida nos intervalos silenciosos entre relatórios confidenciais e momentos de clareza absoluta no campo de batalha. Meus colegas confiam em mim com suas vidas. Meu oficial comandante depende inteiramente do meu discernimento crítico. No entanto, aos olhos dos meus parentes, ainda sou apenas a garota que nunca se encaixou no molde tradicional, a ovelha negra que precisa ser resgatada de si mesma e guiada para uma vida normal. O que lhes escapa é a verdade brutal de que escolhi este caminho deliberadamente, com todas as suas dores e sacrifícios, e eu o escolheria 1000 vezes, mesmo que o custo pessoal que pago permaneça invisível para eles. Tudo começou com uma mensagem de voz, entregue naquele tom de alegria forçada que minha mãe adota quando está tramando algo. Ela anunciou triunfantemente que os ingressos foram comprados para o fim de semana de apreciação familiar na base. E então veio o golpe final. Ela mencionou casualmente que o filho de um velho amigo da faculdade, um consultor de logística militar que estaria na área, também compareceria. Um verdadeiro bom partido, ela disse. Major Nathan Cross. Agora no setor privado, bem-sucedido e solteiro. A previsibilidade da situação era tão evidente que quase soltei uma risada cínica. Minha vida amorosa, ou a distinta falta dela, sempre foi o projeto favorito da minha mãe. Sabendo que qualquer resistência apenas prolongaria o debate, fiz o que sempre faço diante das expectativas familiares. Suspirei e concordei, aceitando uma derrota tática para evitar uma guerra total. Ela interpretou minha resignação como entusiasmo genuíno, enviando horários e lembretes para me vestir de forma feminina, mas respeitável, ignorando completamente o fato de que provavelmente passaria metade do tempo de uniforme. Minha estratégia era simples: sorrir, acenar e usar minhas habilidades de dissociação mental para suportar as inevitáveis perguntas sobre quando eu desistiria dessa coisa de exército. Isso não era uma missão, não era uma operação sigilosa, era apenas um jantar em família. No entanto, o nome Nathan Cross ecoava na minha mente com um peso desconfortável, familiar, mas fora de lugar, como uma música que você conhece, mas não consegue nomear. Meus instintos, treinados para detectar anomalias, sussurravam para eu ficar alerta. O clube da base foi transformado naquela noite, suavizado por toques civis e sorrisos que mascaravam o aço habitual do ambiente militar. Minha mãe, impecável e visivelmente orgulhosa, parecia pronta para me apresentar ao meu futuro. O ambiente estava repleto de famílias, jazz suave e veteranos trocando histórias sobre um café quente, mas eu mantinha minha postura rígida, uma tensão no peito mais apertada do que qualquer outra que senti em muitas patrulhas de combate. O momento fatídico chegou. Minha mãe acenou, radiante, e apresentou. Júlia, este é Nathan, Major Nathan Cross. Virei-me, estendendo a mão no automático, pronta para a encenação social. Foi então que o reconhecimento me atingiu como um golpe físico. Aquela estrutura óssea, aquele maxilar afiado. Eu não o conhecia de festas ou casamentos. Eu havia memorizado aquele rosto de uma fotografia em alta resolução, pregada em um quadro de cortiça dentro de uma instalação de segurança máxima na Virgínia. Nathan Cross, ex-major, dispensado desonrosamente há 3 anos, embora os registros tenham sido lacrados. Meu cérebro acessou instantaneamente o dossiê. O sujeito é suspeito de coordenar o desvio e revenda de sistemas ópticos militares sensíveis e tecnologias de orientação. O homem diante de mim não era um pretendente. Ele era um alvo de alta prioridade que exigia extrema cautela e neutralização imediata. Ele tinha aquela aparência impecável, oratória articulada e um charme magnético típico de predadores sociais. Mas por trás daquele sorriso fácil, reconheci imediatamente a fome predatória de um tubarão. Meu pulso acelerou, não por nervosismo, mas pela clareza gelada do foco de combate tomando conta. Mantive um aperto de mão firme, contato visual ininterrupto e um sorriso meramente protocolar. Major Cross, cumprimentei. Um prazer. Por favor, me chame de Nathan. Ele respondeu, com uma voz suave como o uísque envelhecido. Sua mãe me contou bastante sobre você e mencionou que você opera transporte pesado. Ele riu levemente, de forma condescendente. Algo assim, respondi.
Minha mãe sorriu orgulhosa, dizendo que Nathan estava fazendo um trabalho maravilhoso, reorganizando cadeias de suprimentos para o governo, enfatizando sua importância. Imagino que sim, concordei, tomando meu lugar à mesa. Peguei meu guardanapo e, sob a mesa, alcancei meu bolso da coxa, digitando uma sequência no meu celular sem olhar, confirmando a localização ativa do alvo de alta prioridade. Aquilo não era mais um jantar, era uma armadilha, e ele havia acabado de entrar direto no coração dela. Quando os aperitivos chegaram, Nathan conversava casualmente, perguntando sobre meu trabalho naquele tom condescendente que as pessoas adotam quando presumem que você é apenas algum burocrata irrelevante, e eu apenas acenei com a cabeça, oferecendo o mínimo necessário para sustentar a fachada. Deve ser exaustivo, ele disse, inclinando-se em minha direção. As longas horas e o salário baixo. Já considerou o setor privado? Posso fazer algumas apresentações. Estamos sempre procurando motoristas confiáveis. Ele sorriu, acreditando ser o salvador, o homem importante na sala resgatando a pobre soldado solteira de sua vida medíocre. Minha mãe me cutucou por baixo da mesa, insistindo que eu ouvisse essa grande oportunidade. Tomei um gole de água e respondi que estava feliz onde estava, achando o trabalho gratificante. Gratificante, ele repetiu, levantando uma sobrancelha. Movendo caixas. Garantindo que as coisas certas cheguem às pessoas certas, eu disse, fixando os olhos nele, e garantindo que as coisas erradas não desapareçam. O sorriso dele vacilou por uma fração de segundo, uma microexpressão de dúvida enquanto ele me examinava, procurando submissão ou flerte, mas encontrando apenas uma parede impenetrável. Olhei para o meu relógio, sabendo que minha equipe de investigação da Polícia Militar e a Força Tarefa Federal estavam a 3 minutos de distância, precisando apenas que eu o mantivesse no lugar. Então, Nathan, eu disse, inclinando-me para a frente. Minha mãe mencionou que você viaja muito. Já esteve na Europa Oriental recentemente, perto do porto de Odessa? Ele congelou, o garfo suspenso no meio do caminho para a boca, balbuciando uma breve afirmativa sobre uma viagem de negócios, seu charme começando a vacilar. Eu apenas perguntei por curiosidade. Comentei levemente, pois ouvi dizer que o clima estava terrível nesta época do ano, especialmente para embarques de carga sensível, resultando em muitos contêineres perdidos. A cor sumiu de seu rosto. Ele deixou o garfo cair e seus olhos dispararam para as saídas, o predador de repente percebendo que estava enjaulado. Na verdade, preciso fazer uma ligação, ele disse, empurrando a cadeira para trás. Com licença, é uma emergência de trabalho. Ele se levantou e alisou o paletó, mas eu ordenei que ele se sentasse. Minha voz não era alta, mas carregava o peso de um comando de campo de batalha, fazendo minha mãe ofegar e me repreender por ser rude. Não estou sendo rude, mãe, respondi, sem desviar o olhar. Estou sendo profissional. Nathan riu nervosamente, insistindo que precisava ir, mas eu o interrompi, afirmando que ele não iria a lugar nenhum. Levantei-me, bloqueando seu caminho para a porta, e quando ele endureceu a voz exigindo passagem, revelei que a carga que ele assinou em Kiev não havia chegado ao depósito. Baixei minha voz para um registro que apenas ele poderia ouvir claramente, e acrescentei que recuperamos os chips de orientação que ele tentou descarregar em Istambul. Seus olhos se arregalaram, e sua máscara se despedaçou completamente, revelando puro terror enquanto ele sussurrava, perguntando quem eu era. Sou quem dirige o caminhão, respondi friamente. Ele tentou me empurrar, tentando correr para a saída lateral, mas não deu 2 passos antes que as portas duplas do salão se abrissem com um estrondo, e agentes federais anunciassem a operação, ordenando que ninguém se movesse. O caos irrompeu instantaneamente quando meia dúzia de agentes da Polícia Militar, vestidos com pesados equipamentos táticos, invadiram o perímetro do restaurante com força calculada. Armas em punho, suas vozes trovejantes dominaram o ambiente e a tranquilidade do jantar foi despedaçada. O pânico foi imediato. Os convidados se jogaram sob as mesas enquanto minha mãe soltava um grito agudo, agarrando o peito em puro terror. Ao meu lado, Nathan congelou. Seus olhos piscavam freneticamente entre mim e a equipe avançando. O líder da operação bradou seu nome, Major Nathan Cross, ordenando que ele se deitasse no chão imediatamente. Por um breve segundo, senti sua hesitação, o cálculo perigoso de alguém contemplando resistência. Não faça isso, eu avisei, minha voz firme e baixa. Você vai perder. Sua postura desafiadora desmoronou.
Ele caiu de joelhos, entrelaçando os dedos atrás da cabeça, se rendendo. 2 oficiais rapidamente o imobilizaram, algemando-o e levantando-o com brutalidade eficiente. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. A banda de jazz parou abruptamente. Minha família, minha mãe, meu irmão, minha tia, assistia, paralisada em absoluto choque. O oficial comandante, um capitão com quem eu havia coordenado 3 forças-tarefa distintas, ignorou os civis assustados e o prisioneiro trêmulo. Ele caminhou diretamente até a minha mesa, ficou em posição de sentido rígida e ofereceu uma saudação formal e precisa. Alvo capturado, sargento. Perímetro fechado e transporte pronto. Eu retribuí a saudação calmamente. Bom trabalho, capitão. Tire-o daqui. Sim, senhora. Enquanto eles arrastavam Natan para fora, ele olhou para mim uma última vez. Não havia mais charme em seu rosto, apenas a amarga realização de que ele havia subestimado drasticamente a mulher quieta sentada à sua frente. As portas se fecharam, nos deixando a sós com o silêncio. Ajustei meu casaco e me virei para minha família. Minha mãe me encarava, boquiaberta, as mãos ainda trêmulas. Meu irmão parecia como se tivesse levado um tapa no rosto. Júlia, minha mãe sussurrou, sua voz falhando. O que acabou de acontecer? Quem era aquele homem? Peguei meu copo de água e dei um gole deliberado. Aquele era um traficante de armas, mãe, expliquei calmamente. E eu acabei de fechar a conta dele. Meu irmão gaguejou, confuso. Mas a polícia? Eles te saudaram? Você disse que trabalha no almoxarifado. Olhei para eles, realmente os vendo pela primeira vez naquela noite. Eu trabalho em suprimentos, confirmei. Lido com inteligência e lido com consequências. Caminhei até minha mãe e coloquei a mão em seu ombro. Ela se encolheu instintivamente, mas logo relaxou, olhando para mim com uma mistura complexa de medo e admiração. Desculpe pelo encontro. Ele não era o tipo certo para mim, de qualquer forma. Você sabia. Ela suspirou. O tempo todo. Eu soube no momento em que ele entrou, respondi. Por que você não disse nada? Minha tia perguntou com a voz trêmula. Porque eu precisava que ele se sentisse seguro, eu disse. Até que não estivesse mais. Peguei minha bolsa. Preciso ir. Tenho relatórios para fazer. Saí da sala de estar sem olhar para trás. O ar da noite estava fresco, e as luzes piscantes dos carros de patrulha pintavam o estacionamento de vermelho e azul. Caminhei até meu carro, um Ford Focus surrado, e entrei. Fiquei ali por um momento, deixando a adrenalina diminuir. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha mãe. Eu não entendo tudo, mas acho que entendo o suficiente agora. Você não está perdida na vida, está? Sorri levemente. Não, mãe. Estou exatamente onde devo estar. Liguei o carro. Eles finalmente me viram. Não o quadro completo. Eles nunca poderiam ver isso, mas o suficiente para saber que meu silêncio não era vazio. Era foco. Dirigi em direção ao portão de saída e o guarda me acenou para passar. Não fiquei no exército porque precisava de um distintivo ou um título. Fiquei porque acredito no trabalho, nas vitórias silenciosas, em proteger as pessoas que tentam me arranjar com criminosos porque acham que preciso ser salva. Eu não sou apenas uma soldada. Não sou apenas uma filha. Sou aquela que observa nas sombras. E esta noite, a vigília continua.